Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos, tentando esclarecer a matéria que eu enviei um pouquinho antes das avaliações, tá? Seria interessante que todos, sei que agora alguns já fizeram as provas, estão preocupados com as novas avaliações até o final de semana das outras disciplinas, mas a partir de segunda-feira, caso você tenha um tempinho, eu queria que você desse uma olhada no material, assim como nesses vídeos, para que entendessem, na medida do possível, o nosso conteúdo. E aí, semana que vem, eu já volto com novos conteúdos e também novos vídeos explicando essas novas matérias, tá bom? Então, vamos dar sequência, só relembrando para vocês aí, na última aula, nós conversamos sobre as normas éticas, tá? Nós conversamos sobre as espécies de normas éticas. Então, as espécies de normas éticas, vocês viram que nós temos as normas éticas religiosas, as normas éticas morais, as normas éticas de trato social e as normas jurídicas. Então, nós estudamos também, pessoal, que todas essas normas, elas têm três características. Todas elas têm essas três características. Vocês lembram? Quais são? Primeiro, a imperatividade, ou seja, que as normas éticas, elas determinam, ela manda que seja feito algo, ou prescreve algo que deve ser feito para uma convivência harmônica dentro da sociedade. Pessoal, embora elas sejam imperativas, a segunda característica é que as normas éticas existe a possibilidade de violação, tá? Então, a segunda característica é a possibilidade de violação. Embora imperativas, por ser uma ciência do dever ser, é possível que ela não seja obedecida, tá? É possível que alguém não adote um comportamento segundo prescrito pela norma, porque é uma ciência do dever ser. Mas, vejam, embora exista a possibilidade de violação, a terceira característica, pessoal, é que ela impõe-se ao fato ao contrário. Ou seja, embora ela seja transgredida, ela não perde a sua validade. Então, essas são as três características de todas as normas éticas. Quais? As religiosas, as morais, as de trato social e as jurídicas, pessoal. Só que nós terminamos a última aula, Sala, falando o seguinte, que as normas jurídicas têm algumas características que as outras normas éticas não têm, ok? Então, essa é a nossa aula hoje. Notas, ou seja, características que distinguem as normas jurídicas das demais normas éticas. O que só as normas jurídicas possuem que as outras normas éticas não possuem, tá bom? Vamos, então, conversar com relação a essas características. Vamos lá? Eu vou aqui apresentar para vocês o nosso slide. Só um minutinho. Aqui, apresentar tela inteira. Eu vou ficar na lateral. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Isso, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então aqui, ó, notas distintivas do direito. Ou seja, das normas jurídicas, tá? Pessoal, então vamos lá. A pergunta que nós vamos responder nessa aula é exatamente isso, pessoal. Tá? O que distingue o direito das demais normas de controle social? As normas religiosas, as normas morais, as normas
de trato social? Quais são as notas específicas? O que só as normas jurídicas têm, que as outras normas não têm, ok? Então vamos lá, pessoal. A primeira característica, eu estou falando das normas jurídicas, tá, pessoal? Estou falando das normas jurídicas e ao final vocês vão ver aqui de cada característica, eu vou perguntar para vocês se essa é uma característica exclusiva ou não das normas jurídicas. Pessoal, então, a imperatividade é uma característica da norma jurídica, tá? É uma característica das normas jurídicas, porque elas determinam, prescreve como deve ser feito algo em sociedade, como deve ser a conduta dentro da sociedade. Pessoal, ela estabelece, ó, porque sua norma traduz um comando, uma ordem, uma imposição para se fazer ou deixar de fazer algo, alguma coisa dentro da sociedade. Então, ela não aconselha, não é uma descrição, é uma determinação, pessoal. Então, ela é imperativa. Mas, assim, eu queria chamar a atenção para vocês, pessoal, por que existe essa imperatividade na norma? Não é porque ela emana no Estado, não é porque ela foi elaborado pelo Estado que ela é obrigatória. Não, pessoal, essa imperatividade ela existe porque ela reconhece um valor, pessoal. Ela reconhece um valor e esse valor ele precisa ser concretizado dentro da sociedade, pessoal. Então, essa imperatividade, ela tem um caráter axiológico, uma preocupação com relação ao valor, ao conteúdo da norma. Veja aí, não se trata, pois, de uma imperatividade da norma jurídica como simples decorrência da força da autoridade, do Estado. Ela deve ser vista como uma expressão axiológica do querer social, ou seja, de um valor reconhecido pelos integrantes da sociedade. Então, ela é imperativa porque a conduta, ela é prescrita de tal forma porque há um valor a ser preservado, há um valor a ser consagrado. E razão disso é a imperatividade da norma jurídica. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, a imperatividade é específica do direito? Só a norma jurídica é imperativa? Pense aí. Sala, não, tá? As demais normas que regulam a vida em sociedade, pessoal, as demais normas éticas também são imperativas. Lembra que eu falei lá que a imperatividade era comum a todas as normas? Então, a imperatividade, pessoal, ela é essencial, mas não é específica da norma jurídica, tá? Essa imperatividade coincide com as outras normas éticas, especialmente com relação à norma moral. Ok? Então, as normas morais também são imperativas. Nós devemos ajudar uma outra pessoa, nós devemos ser pessoas solidárias, tá? É uma determinação, mas nem sempre nós vamos agir assim, mas o comando existe, tá bom, pessoal? Então, a imperatividade é comum a todas as outras normas jurídicas, não é exclusiva, a todas as outras normas éticas, não é exclusiva e específica do direito. Ok, Sara? Então, vamos passar para a segunda característica da norma jurídica. Da norma jurídica, eu friso. E aí, ao final de cada característica, eu pergunto para vocês: essa característica da norma jurídica é exclusiva? Vamos saber, vamos lá. Pessoal, importante essa característica aqui. Vejam, presta bem atenção. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, porque bateu um calorzinho, tá quente. Beleza? Pessoal, vamos lá. Olha, o direito é heterônomo, a moral é autônoma, tá? Pessoal, é o seguinte, olha, eu vejo assim, vejam vocês. As normas jurídicas, pessoal, vamos entender a norma moral, que eu já falei para vocês em um determinado momento, que as normas morais são normas, pessoal, de foro íntimo, que você busca a cumprir aquelas determinações
para você se transformar em uma pessoa melhor, para o seu aperfeiçoamento. Então, pessoal, é óbvio que quando você vai cumprir uma norma moral, mas por questões de foro íntimo, para que você se torne uma pessoa melhor, eu já falei que você deve concordar com aquela conduta, você deve aderir àquela conduta, ou seja, fazer de forma espontânea, fazer feliz, cumprir aquele teu dever moral de forma feliz, ser honesto e se sentir bem em razão a isso, pessoal. Você não pode ser honesta apenas para os olhos das outras pessoas. Você deve ser uma pessoa honesta porque você se sente bem. Então, vejam, pessoal, na norma moral, por ela ser autônoma, você tem que concordar com ela. Você tem que se sentir bem e feliz ao cumprir essa norma. Então, há uma adesão interna da pessoa. A pessoa tem que concordar com ela. Caso contrário, ela vai se equiparar àquilo que eu falei para vocês, no sepulcro caiado. Se você não concorda, está fazendo aquilo, mas sem concordar, aí você está sendo feia por dentro, feio por dentro e bonito por fora. Entendeu? Agora, e as normas jurídicas, pessoal? As normas jurídicas, elas não são autônomas. Elas são heterônomas. O direito é heterônomo. Olha só, pessoal. O que significa heteronomia? Ó, é próprio do direito ser-lhe indiferente a adesão interior dos sujeitos ao conteúdo de suas normas. Posto sempre por terceiros, ele quer ser cumprido com a vontade, sem a vontade, ou mesmo contra a vontade do obrigado. Pessoal, presta atenção. As normas jurídicas, você, para cumpri-las, você não é obrigado a concordar com ela ou não. Você não deve aderir a ela ou não. Você tem que cumprir, tá? Na sociedade, nós que vivemos em sociedade, nós temos que cumprir a norma jurídica, concordando ou não concordando com ela. Entendeu, pessoal? A moral não. A moral, nós temos que ter uma adesão interior. Nós temos que concordar com aquela norma, concordar e ajudar uma pessoa e assim praticar essa conduta. Agora, a norma jurídica não existe, ela é diferente, pessoal. Ela é heterônoma. Ela é indiferente à sua concordância ou não. Você vai ter que cumprir a norma, concordando ou não com o seu comando. É óbvio que é uma ciência do dever ser, mas quando ela estabelece algo que deve ser, pessoal, ela não quer que você, e ela não se preocupa se você vai cumprir concordando ou não. Se você vai aderir internamente com aquela norma ou não. Você tem que cumprir porque ela não está voltada para o seu foro íntimo, ela está voltada para preservar valores coletivos, pessoal. É por isso que é indiferente se você concorda ou não. Com relação, vejo, tem um exemplo que eu sempre falo em sala de aula. Nem sempre as pessoas concordam em pagar imposto, pessoal. Mas você tem que pagar, rindo ou chorando, tá? A norma jurídica, ela é indiferente se você está concordando ou não está concordando em pagar o imposto. Uma vez praticado o fato gerador, que gerou a obrigação de você pagar o imposto, você tem que pagar, sorrindo ou não, ou chorando, tá? Então, isso é a heteronomia. A norma jurídica, ela é indiferente a você concordar ou não com o conteúdo dela. Os destinatários têm que cumprir o comando da norma jurídica. Beleza, pessoal? Então, entenda por que o direito é heterônomo, tá? Porque ele independe, as normas jurídicas, independe da concordância, da adesão interior dos seus sujeitos com o comando existente na norma. Aí vem aquela pergunta que eu combinei com vocês. A heteronomia, ela é exclusiva, ela é específica do direito? Pense aí, pessoal.
Ainda tem essa parte final aqui, significa que as normas jurídicas valem objetivamente independente da opinião e do querer dos seus destinatários. Então, a norma jurídica, ela independe da opinião, do querer nosso, tá? Ela tem uma validade objetiva e transpessoal das regras jurídicas, quais é indiferente a adesão interior do seu sujeito ao seu conteúdo, que denomina heteronomia do direito. Ok, pessoal? Ela é indiferente à adesão interior dos sujeitos ao seu comando, tá? Sala, e aí? A heteronomia, você já pensou? Aí você tem que pensar assim, olha, eu vou analisar as outras normas. A moral, já está aqui no quadro, está explicando para vocês, a moral é autônoma, você tem que concordar com ela, tá? E as normas religiosas? As normas religiosas também são autônomas, não é, pessoal? Vejam, para você vai na igreja, você deve ir na igreja porque você se sente bem, tá? Porque é uma conduta em que você concorda. Você não deve ir na igreja, pessoal, apenas para, ou ir ao culto apenas para os olhos de outras pessoas, discordando. Não é legal isso. Então, as normas religiosas também são autônomas. Então, você poderia me dizer o seguinte: a heteronomia é específica do direito. É isso, pessoal? E aí tem aquelas normas de trato social. As normas de trato social, pessoal, vejam, eu já falei aí com vocês, as normas de trato social, elas também são heterônomas. Por que heterônomas, pessoal? Porque vocês sabem, são aquelas normas para deixar um ambiente mais agradável. E para que deixar o ambiente mais agradável, a convivência social mais amena, mais agradável, pessoal, eu posso ou não concordar com o comando daquela norma de trato social. Por exemplo, pessoal, embora eu não esteja num bom dia ou numa boa noite, o professor sempre vai cumprimentar os alunos. Para quê? Para deixar o clima mais leve, para deixar o clima suave, tranquilo. Então, vejam, se fosse autônomo, se as normas de trato social fossem autônomas, pessoal, fossem autônomas, quando o professor entrasse na sala e ele não estivesse bem, ele nem ia cumprimentar os alunos, mas ele deve cumprimentar, pessoal, ele deve cumprimentar. Quando você vai, é aquilo que eu falo, quando você vai cumprimentar 3 pessoas e tem uma que você não gosta, tá? Embora você não concorde em estar cumprimentando aquela outra pessoa, as normas de trato social, pessoal, elas prescrevem que nós devemos cumprimentar todas as pessoas. Então, vejam, com base nisso, a heteronomia também não é específica do direito. A imperatividade não é específica do direito, a heteronomia também não é específica do direito. Tá, ela é própria do direito, contudo, não lhe é específica, visto que ela coincide com as normas de trato social. Então, as normas de trato social também são heterônomas, pessoal. Religiosas autônomas, morais autônomas, de trato social heterônomas, e direito, as normas jurídicas também são heterônomas, então não são próprias. A heteronomia não é exclusiva das normas jurídicas. Pessoal, preste atenção aqui nessa característica, nessa nota relevante das normas jurídicas. Pessoal, as normas jurídicas têm uma característica que é a coercibilidade, pessoal. O que significa a coercibilidade, pessoal? É a possibilidade, ou seja, as normas jurídicas gozam da possibilidade de invocar o uso da força do Estado para se fazer valer, se for necessário. Entenderam, pessoal? Então, as normas jurídicas, elas são coercíveis. O direito goza da coercibilidade. Para que ela seja cumprida, para que ela seja observada, vejam, pessoal, a norma jurídica, ela prescreve algo que deve ser, e ela tem a possibilidade de invocar o uso da força para se fazer valer, tá? Caso seja necessário. Então, vejam, pessoal, a FEMA e vocês
num contrato que vocês têm com a FEMA, o contrato faz lei entre as partes, tá? Então, a FEMA tem que apresentar as aulas para vocês e vocês têm que assistir às aulas. Então, vejam, caso vocês, e vocês têm que pagar a faculdade. Caso vocês não paguem, além de vocês terem incorrerem uma multa, existe a possibilidade da FEMA invocar o Estado para que o Estado determine que vocês realizem o pagamento. Pessoal, então isso é a coercibilidade, é a possibilidade, a compatibilidade da força do Estado com o direito, pessoal. Então vejam, o direito diferencia, olha aqui, pessoal, já estou dando uma da nota específica, uma das notas específicas do direito, pessoal. É essa daqui que vocês têm que guardar, essa principalmente, pessoal. O direito, a diferença das demais normas jurídicas, aparece aparelhada com a força para se fazer cumprir, impondo-se, se necessário. Caso não observamos voluntariamente o que ela prescreve, o que ela determina, corre-se o risco da pessoa ser compelida, forçada pelo Estado a cumprir o que foi determinado na norma. Entenderam, pessoal? Isso é a coercibilidade, a coercibilidade, a possibilidade de ser invocada o uso da força do Estado para que a norma seja cumprida, pessoal. Então, vejam, seria interessante uma sociedade onde todo mundo cumprisse as normas de forma voluntária, concordando com ela, tá? Seria ótimo isso, pessoal, mas não tem condições, tá? Não é possível, tá, idealizar uma sociedade aonde você não tem essa possibilidade da possibilidade de invocar o uso da força. Seria o mundo ideal, a sociedade ideal, que todos cumprissem o que as normas estabelecem por uma questão moral, tá? Seria muito mais interessante, tá? Mas isso não é possível. Há necessidade em determinados casos, de ter que fazer o uso da força. Então, as normas jurídicas, elas são coercíveis, as normas morais são incoercíveis, as normas de trato social, se você não come com a boca fechada, se você não cumprimenta uma pessoa, nós não podemos invocar a tutela do Estado, nós não podemos invocar a força do Estado. Se você não vai à igreja, se você não vai ao culto, nós não podemos invocar a força do Estado. Então, Sara, se você não ajuda uma outra pessoa, se você não é solidária, se você não é solidário, nós não podemos invocar a força do Estado para você dar uma esmola, para você ajudar uma determinada pessoa, para que você seja honesto ou não, a não ser que você cometa um crime, que aí você está entrando na área jurídica. Então, isso é a coercibilidade, pessoal, que só as normas jurídicas têm. Tá? Só as normas jurídicas são coercíveis, ou seja, gozam da possibilidade de invocar o uso da força para se valer, caso seja necessário. Só que, pessoal, eu vou pedir para vocês darem uma lida com relação a isso. Tem uma parte final que eu não tirei do material, eu deixei aqui, mas vale você dar uma olhada com relação a isso. Se discute na doutrina, pessoal, essa questão da força. O direito tem uma força, isso é tranquilo. O direito goza da coercibilidade, o direito goza da possibilidade do uso da força. Existe uma força no direito, pessoal, nas normas jurídicas. Aí a doutrina, pessoal, eles têm uma discussão se essa força ela é em ato ou é uma força em potência. Tá bom, pessoal? Então vejam. Diria o seguinte, então vejam, pessoal, a força em ato é o direito como coação. É o direito como coação. E a força em potência é o direito em coerção.
tá? Pessoal, na força em ato, seria que dizer o seguinte, que a força está acontecendo, que a força está dentro da norma jurídica, pessoal, que a força está junto com a norma jurídica, entranhada na norma jurídica. Na força em potência, coerção, a força, pessoal, é a possibilidade de acontecer caso ela pode acontecer caso a norma jurídica não seja observada, pessoal. Então, força e impotência, coerção é a força como possibilidade de acontecer, como objeto da possibilidade de vir a ser. E a força em ato é que toda norma jurídica tem no seu interior a força do Estado para que faz com que ela seja cumprida. Pessoal, então isso tem uma discussão entre autores renomados, não seremos nós aqui que vamos estabelecer quem está certo ou quem está errado, o importante é que vocês tenham conhecimento sobre isso, sobre essas duas teorias, do direito como força em ato, direito como coação, e o direito como coerção, força em potência, tá, pessoal? A possibilidade, então veja o seguinte, ó, chamamos a força em coação de coatividade, direito como coativo ou coercitivo, e a força em potência de coerção, direito quanto à coercibilidade ou coercível. Entendeu, pessoal? Eu sei que não é tão fácil para o primeiro ano entender essa diferença. Então, imagine o seguinte: se você fosse fazer um desenho entre direito e a força, você iria, no força em ato, você iria colocar a força da norma jurídica, a força que ela goza para que ela seja cumprida dentro desse círculo, pessoal. Agora, se você fosse colocar essa força considerando o direito como força em potência, pessoal, você iria colocar ao lado, assim, junto dela, mas de forma secundária, não totalmente dentro dela, pessoal, mas de uma forma, é, vamos falar assim, acessória, que ela traz junto, não que esteja entranhada dentro da norma. Pessoal, aí, com base nessa discussão, tem uma pergunta que a doutrina faz. A pergunta que então se faz, qual das duas é essencial? O que é essencial para a norma jurídica? E sem a qual não há a norma jurídica, não há o direito. Então, vejam, para a teoria da coação, pessoal, para a teoria da coação, o direito, tá? O direito não existe sem a força, tá? Para a teoria da coação, o direito, então, eles definem o direito e traz na sua definição o uso da força, tá bom, pessoal? Então, vejam, ó, para a teoria da coação, a força está dentro da norma jurídica e assim eles definem, ó, a ordenação como, o direito como a ordenação coercitiva, ou seja, coativa, da conduta humana, conjunto de normas em quais, num Estado, se exerce a coação. Então, a coação, pessoal, a força. Essa definição tem dois elementos. A norma, que é a conduta, a prescrição de algo que deve ser, e a realização desta pela coação. Então, vejam, pessoal, só seriam, para essa teoria, só seriam consideradas normas jurídicas aquela norma que tem uma coação pública, a possibilidade de, ou seja, a força do Estado para que ela seja cumprida. Então, aí fala que seus adeptos veem no direito uma efetiva expressão da força, tá? E aí eles falam também, isso significa dizer que a força está sempre presente de modo efetivo no mundo jurídico. É imanente, é a ele, é inseparável dele, pessoal.
é destituído de força. Não existe, pessoal, direito sem a força. Aí, essa teoria, a teoria da coação, outros autores fazem uma crítica a ela, tá, pessoal? Faz uma crítica a ela que dificulta o seguinte, vejam, que na hipótese de uma norma jurídica, em que ela é cumprida espontaneamente, em que a pessoa paga o aluguel de forma espontânea, aonde estaria a força? É isso que eles falam. Aonde estaria a força dessa norma jurídica, a força do Estado, em que a pessoa, sabendo que tem o dever de pagar o aluguel no dia 10, ou vocês têm o dever de pagar a mensalidade no dia 10 da FEMA, vocês vão lá e pagam. Aonde houve a força do Estado nesse sentido? Por isso que eles veem o seguinte, que a força ela é acessória. A força, ela só ocorre de forma excepcional, caso a pessoa não cumpra espontaneamente. E por isso, pessoal, que eles criticam o seguinte, que não podemos definir o direito à realidade jurídica em função de algo que acontece excepcionalmente, como faz a teoria da coação. Então, veja, a teoria da coação, ela define o direito como a ordenação coercitiva, coativa da conduta humana. Ela coloca a força dentro da norma jurídica e utiliza a força no conceito da norma jurídica, pessoal. Então, e nem sempre uma norma jurídica, para alguns autores, você tem o uso da força. A força, ela é utilizada de forma excepcional e não como regra. Então, como você vai colocar no conceito do direito o uso a força, se é algo de forma excepcional? Então, não pode estar no conceito do direito. Agora, pessoal, essa é uma crítica, tem vários autores renomados que falam com relação a isso, vale você ter um conhecimento, você pensar com relação a isso. Agora, o direito como coercibilidade, a teoria da coercibilidade, pessoal, não define o direito como a força inseparável do direito, pessoal. Para essa teoria da coercibilidade, o direito é a ordenação coercível, não coercitiva, pessoal. Coercível da conduta humana, não coativa, não coercitiva. Na anterior, pessoal, ordenação. Na anterior, nós temos a força em ato. Aqui, pessoal, nós temos a força em potência. Tá? Ordenação coercível quer dizer que a força não é efetiva, que a força não está acontecendo, mas ela é potencial, ela pode ocorrer, pessoal. Então, aí, ele traz um exemplo para vocês. Na ação de despejo por falta de pagamento, enquanto há o pagamento, a força está em potência. Existe uma força em potência. Há a possibilidade de se recorrer a ela, se necessário. Tá? Sendo essa formalidade de força essencial, do direito. Quando se deixa de pagar o aluguel, há a execução compulsória, a força do ato, podendo chegar ao despejo. Então, no caso de não ser cumprido, ou não havendo o pagamento do aluguel, pode-se invocar a força do Estado e chegar até ao despejo. Entenderam, pessoal? Então, veja, o direito, de fato, é coercível, goza da possibilidade de recorrer do uso da força juridicamente organizada. Quando isso ocorre, a teoria da coercibilidade coloca o problema em termos corretos. Então, pessoal, é mais fácil defender a teoria da coercibilidade, ou seja, que o direito é a ordenação coercível da conduta humana, não coativa ou coercitiva. Ou seja, na ordenação coercível, é dizer que a força não é efetiva, mas potencial.
é a força e impotência. Havendo o seu descumprimento, há a possibilidade de invocar a força do Estado para que a norma seja observada. Ok, pessoal? Então, só relembrando, essa é uma característica, a coercibilidade é uma característica exclusiva das normas jurídicas. As normas religiosas não são coercíveis, as normas de trato social não são coercíveis, e as normas morais também não são coercíveis. Você não pode obrigar, fazer o uso da força para que alguém seja solidário, para que alguém ajude uma outra pessoa, ok? Vamos lá? Pessoal, essa é uma outra característica, tá? Também importante e própria do direito, tá? É própria do direito, também já estou antecipando aqui. Ela não há uma certa dificuldade em entender essa característica. Miguel Reale é quem fala bastante sobre ela, mas dá para compreender, pessoal, a bilateralidade atributiva. Pessoal, vejam o seguinte, nas normas jurídicas, pessoal, nas normas jurídicas, sempre há uma bilateralidade, tá? Sempre é algo que envolve duas ou mais pessoas se relacionando, tá? Sempre nas normas jurídicas. Então, veja, um contrato da FEMA, pessoal, num contrato da FEMA, tem a FEMA de um lado e tem vocês de outro lado, tá? Então, pessoal, então toda norma jurídica, há uma relação entre duas ou mais pessoas, segundo uma proporção objetiva que as autoriza a pretender, exigir ou fazer algo garantidamente. Pessoal, vamos entender essa questão da parte final, essa atributividade. Sala, então, é o seguinte, nas normas jurídicas, sempre ocorrerá uma relação entre duas ou mais pessoas, tá? E cada uma tem o seu direito, e do outro lado, a outra parte tem o seu dever, tá? Pessoal, então, e essa proporção, ela é objetiva, ninguém tem mais ou ninguém tem menos, e essa atributividade permite que quem tenha o seu direito possa exigir que o outro cumpra o seu dever, pessoal. Então, isso é a atributividade da pessoa. Ela gera o dever de uma pessoa para com a outra e atribui a uma pessoa o direito. Então, vejam, pessoal, a norma possui sempre dois lados. Sempre dois lados. É uma relação entre duas ou mais pessoas. De um lado, atribui um direito subjetivo. Então, vocês têm direito subjetivo da FEMA, pessoal. Vocês têm direito subjetivo da FEMA, um direito de exigir a aula. Vocês entenderam, pessoal? E a FEMA tem o dever, olha, pessoal, olha, a FEMA tem o dever de ministrar as aulas para vocês. Seja, sempre vai exigir. Esse é o contrato que vocês fizeram com a FEMA, pessoal. O aluguel, o inquilino tem que pagar o aluguel. Por outro lado, pessoal, ele tem o direito, uma vez pagando, de morar naquela residência. Então, veja, pessoal, eu sempre tenho dois lados. De um, atribui o direito subjetivo, de outro, o dever jurídico correspondente. Tá? Consiste numa relação intersubjetiva entre duas pessoas que uma tem um dever e a outra tem um direito. A todo direito corresponde um dever, pessoal. E a todo dever nós temos um direito. Isso é atributividade, pessoal. Quem tem o direito pode exigir que aquele que tenha o dever cumpra o que está prescrito na norma. Entenderam, pessoal? Então, uma relação entre duas ou mais pessoas, tá? E que uma tem o direito e a outra tem o dever, tá? E a atributividade significa que aquele que tem o direito pode exigir, inclusive
podendo invocar a tutela jurisdicional para que aquele que tem o dever cumpra a norma jurídica. Aqui tem alguns exemplos que eu peguei para vocês, pessoal. Vejam, uma pessoa entra num bar e toma uma cerveja, tá? E toma uma cerveja. Ao fazer isso, ele está se sujeitando a pagar o valor determinado pelo dono do bar, tá? Então vai, após ele beber a cerveja, o dono do bar cobra os R$ 5 pela cerveja. É uma relação proporcional. Uma pessoa consome um determinado bem, ele consumiu a cerveja, e por isso ele deve pagar. Então, veja, o dono do bar, a partir do momento em que ele consumiu, que o cliente consumiu a cerveja, ele tem o direito de exigir que aquela pessoa pague por aquela cerveja. E aquele que consumiu, pessoal, tem o dever de pagar por aquela cerveja, tá? De forma proporcional. Ele não pode exigir que a outra pessoa pague 10 cervejas. Não. O direito dela é proporcional ao dever da outra pessoa, tá? Insuscetível de ser reduzida por qualquer das partes da relação. Cada um deve cumprir a sua parte. Um fornece a mercadoria, fornecia a cerveja, e o outro paga por ela, tá? Exatamente no exato proporção objetiva. Tomou uma cerveja, tem que pagar uma cerveja. Isso é objetivo, pessoal. Ah, não, quem tomou uma cerveja tem que pagar duas. Não, não é isso. Não é isso que a norma estabelece, tá? Pessoal, então, isso que eu quero falar para vocês. Duas pessoas, uma tem o direito, a partir do momento que forneceu a bebida, ela tem direito a receber e aquilo tem o dever. Então, isso é aquela relação entre essas duas pessoas de exigir algo que seja garantido. Tá? Ainda temos o exemplo do bar, ó, devido à relação ocorrer segundo uma proporção objetiva, é que o dono do bar possui o direito de exigir o valor determinado pela cerveja consumida. E a pessoa que consumiu a cerveja tem o dever de pagar. Isso é a atributividade das normas jurídicas. Pessoal, então vejo, as normas morais, as normas religiosas e as normas de trato social, tá? Elas não têm essa atributividade, tá? As normas morais, pessoal, nós falamos que elas são unilaterais, são normas, a discussão maior, o que mais diferencia das normas morais, pessoal, são essas duas características. Nós vamos trabalhar bastante com as normas morais e o direito depois, moral e direito, e vocês precisam guardar isso. As normas morais não são coercíveis. As normas morais não são coercíveis, pessoal. Você não pode invocar o uso da força. As normas morais não são bilaterais atributivas, tá? Não são, elas são unilaterais. Você age por questão de foro íntimo. A pessoa não tem direito a exigir uma esmola sua. Você não tem o dever de pagar e ajudar uma outra pessoa. Você ajuda por uma questão íntima, de foro íntimo, para se tornar uma pessoa melhor. Então, nós vamos precisar trabalhar moral e direito, nós vamos continuar trabalhando depois, pessoal. Então, é importante que você pense em normas morais e pense em normas jurídicas. Pessoal, aí, traçando essas características, apenas para conhecimento, foi traçada em um paralelo entre direito, religião, moral e normas de trato social. Então, vendo uma análise aí bem rápida, veja, direito ele é heterônomo, religião é autônoma, tá? A moral fala porque a moral é autônoma, as normas de trato social são heterônomas, o direito é coercível, a religião é incoercível, a moral é incoercível, as normas de trato social são incoercíveis. Ninguém pode ser coagido a ser cortês, a saudar alguém, a cumprimentar alguém, tá bom? Vocês aí precisam dar uma olhada nisso daqui, para que vocês vão responder uma atividade que está na próxima tela, tá? E que eu vou pedir para vocês logo, logo enviarem para mim na semana que vem, tá bom? Pessoal, aí continuam as normas, direito e moral e as normas de trato social, tá? Bilaterais, a religião não é bilateral, tá? Aquela questão não vamos discutir aqui, é uma relação com Deus, quem é Deus, o direito é atributivo, a moral não é atributiva, a religião não é atributiva, tá bom? Vale a pena você dar uma olhada, o que eu quero trazer aqui, o que eu quis trazer é
as diferenças, você precisa entender aquilo que eu expliquei anteriormente, e automaticamente isso aqui é só para contribuir para o seu conhecimento, caso você queira dar uma olhada. Pessoal, então, essas aqui são as notas distintivas, tá? Isso daqui eu vou pedir no horário certo, daqui uns dias eu peço para vocês. Vocês vão colocar sim ou não. O direito é heterônomo? Sim ou não? A religião é heterônoma? Sim ou não? As normas morais são heterônomas? Sim ou não? Ok, pessoal? Aí, com base nisso, com base no que nós trabalhamos hoje, é possível ter uma definição. Olha aí, Sala, eu falei para vocês que nós só chegaríamos numa definição sobre direito, não logo no começo, tá, do curso. Nós não seria justo dar uma definição de direito para vocês sem fazer toda essa introdução. Agora sim, pessoal, vocês podem ter uma definição de direito de uma forma mais complexa, de uma forma mais científica. E aí eu acredito que vocês saberão explicar o que é o direito consiste na ordenação heterônoma, coercível e bilateral atributiva das relações de convivência. Você imaginou se eu chegasse aqui e começasse para vocês assim, e ditasse, falasse, Sala, presta atenção, anotem aí. Direito. Direito consiste na ordenação heterônoma, coercível e bilateral atributiva das relações de convivência. Você ia embora, pessoal. Você ia embora. Não, agora você sabe que o direito é a ordenação heterônoma, uma relação heterônoma, em que são relações onde o Estado estabelece condutas, prescreve condutas de convivência para reger a convivência dentro da sociedade, e os seus destinatários não estão obrigados a concordar intimamente ou não com essas normas, entendeu? Eles têm que cumprir porque o direito busca organizar, harmonizar o bem coletivo, pessoal. Então, isso é a heteronomia. Com a adesão interior ou não dos seus destinatários, as normas jurídicas devem ser observadas. Coercível é organizar a vida em sociedade, é a ordenação, ou seja, prescrever normas que devem ser independente da adesão interna dos seus destinatários. Coercível, ou seja, que traz a possibilidade do uso da força se for necessário, o uso da força caso não seja cumprida, e bilateral atributiva, ou seja, envolvendo sempre duas ou mais pessoas, cada um com a sua proporção no seu direito, uma podendo exigir de forma garantida que a outra cumpra a sua obrigação, pessoal, ok? Então, veja, pessoal, essa é a nossa final agora desse bimestre, tanto é que vocês fizeram uma avaliação, isso é para complementar. Então, veja, esse conceito, do jeito que ele está, precisa ser um pouco mais desenvolvido, mas permite que vocês não estranhem tanto, tá? Essa foi a razão de eu ter trabalhado durante vários dias essas questões aí, sociedade, normas jurídicas, normas que regem a vida em sociedade, as normas éticas, para chegarmos com calma sobre as normas jurídicas. Aí depois nós vamos seguir ainda sobre a natureza da norma jurídica, comparando com as normas morais, que tem bastante discussão com relação a isso. Mas, pessoal, terminamos a matéria aqui do primeiro bimestre, esse foi o nosso objetivo. Antes de continuarmos semana que vem, eu queria que você tivesse assistido, que você assista esses vídeos que eu fiz para vocês, para que possa o conhecimento fluir de forma mais coerente, de forma mais adequada, tá bom? Um abraço, voltamos aqui a pouco em outra aula, em outro momento. Tchau, tchau, pessoal.